Oi? Hoje a gente pode falar um pouquinho sobre o pensamento e sobre a influência do pensamento tanto na matéria como em nós mesmos e no outro. O pensamento, ele é constituído, eu não saberia dizer corretamente qual é a constituição do pensamento. Nós poderíamos ficar filosofando sobre qual que é a constituição do pensamento, mas vamos nos ater ao que o pensamento seria capaz de realizar em nossa própria vida e na vida dos demais que estão ao nosso derredor. O pensamento, ele possui uma influência muito grande no seu próprio comportamento individual, você com você mesmo, e no comportamento de outras pessoas, sem que você perceba. Toda vez que você pensa, você emite uma carga magnética da frequência em que você pensou. Aquele pensamento, ele possui uma influência intrínseca naquilo que nós chamamos de matéria, essa realidade. Essa realidade visível nós chamamos de matéria. Ela está resumida aos 5 sentidos. O pensamento, toda vez que a gente tem algum pensamento, todo tipo de pensamento, ele cria algo na outra dimensão, porque nós temos não só a dimensão terrestre, nós temos outras dimensões da realidade. Nós temos aquilo que nós convencionamos denominar de terceira dimensão, que já não está mais em terceira dimensão, está em uma dimensão mais elevada. E é necessário que a gente, falando um pouco de frequência, a frequência da Terra, ela se elevou. E é importante que a gente acompanhe essa frequência. Para que a gente acompanhe essa frequência, nós precisamos mudar a nossa própria frequência. E os pensamentos, eles estão embutidos nessa mudança de frequência. Porque não é possível você elevar. Você até consegue elevar a sua frequência se você tiver um estado emocional equilibrado, porém, os pensamentos em desordem, eles abaixam a sua frequência. É por isso que é importante atingir uma harmonia entre a mente, o coração e o espírito, todos em harmonia, todos em equilíbrio. É importante você atingir esse equilíbrio do pensamento, pois todo pensamento que você tem cria uma realidade, mas não só a realidade, cria algo que foi denominado de formas-pensamento. O que são formas-pensamento? Formas-pensamento são criações mentais artificiais provindas de seus pensamentos. Todo pensamento que você tem cria uma forma-pensamento. Essa forma-pensamento, ela fica aqui no seu campo áurico, ou o que eu chamo de campo eletromagnético. Fica em seu campo áurico. A forma-pensamento, por que eu quero falar da forma-pensamento? Porque ela tem uma influência intrínseca nos seus pensamentos e nas suas emoções. Porque dependendo do teor do seu pensamento, vamos supor que você teve um pensamento de raiva, você vai criar uma forma-pensamento específica que vai ficar pairando aqui no seu campo. Essa forma-pensamento é uma forma de vida artificial. Ela não é uma forma de vida real. Ela é uma forma de vida que foi construída pela sua mente, só que ela é uma forma de vida artificial.
Só que ela não influencia somente você. Isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Só que vamos falar um pouquinho de você. Essa forma de pensamento que você construiu, que você criou com seus pensamentos desequilibrados, isso é natural. Nós estamos evoluindo e nós partimos do desequilíbrio para o equilíbrio. Então é natural que durante o nosso processo de desenvolvimento a gente encontre-se em desequilíbrio para poder equilibrar o que está desequilibrado. Só que é importante que a gente caminhe rumo ao equilíbrio. Caso contrário, a gente se manterá no desequilíbrio e esse desequilíbrio ele tende a aumentar devido à entropia psíquica. A entropia psíquica diz que todo sistema ao qual não é submetido energia, ele entra em um estado de desordem cada vez maior. Então, aquele desequilíbrio, ele tende a ficar cada vez maior. A princípio vai tender a ficar estagnado, mas ele vai ficar cada vez maior. Então, é uma desordem que se amplia. Então, nós precisamos colocar ordem. Para colocar ordem, nós precisamos de pensamento. Nós precisamos de um caminho. Então, nós caminhamos rumo ao equilíbrio. Então, se você está vivendo o desequilíbrio, ok, busque caminhar para o equilíbrio. Não fique presa ou preocupada com o momento que você está vivendo. Caso você fique preocupado ou preocupada com o desequilíbrio e você foque demais no desequilíbrio que você está vivendo, você vai deixar de viver ou de experienciar os aprendizados que poderia experienciar. É importante que dentro da experiência você verifique quais são os aprendizados para você, para que você caminhe rumo a um equilíbrio e naturalmente o desequilíbrio se desfaz. O desequilíbrio, ele pode surgir dos seus pensamentos e sentimentos que estão desequilibrados. A gente estava aqui comentando sobre os pensamentos e sobre as formas de pensamento. Um pensamento que você tem vai criar uma forma de vida artificial que fica no seu campo áurico. O seu campo áurico ele fica nessa região aqui, em volta de você. Dependendo do nível de consciência que você tem, mais intensa é a criação que você fez. Então, quanto mais energia você tem, mais responsabilidade você tem com a energia que você possui. Então, não é só ter luz, tá? Só para falar, só para deixar bem avisado que não é só ter luz. Quanto mais luz você tem, mais responsabilidade você possui. Então a gente vai falar das formas de pensamento. As formas de pensamento, elas ficam pairando no seu campo áurico e elas influenciam intrinsecamente os seus pensamentos e os seus sentimentos, dependendo do teor da criação. Principalmente quando essa criação de forma de pensamento é uma criação nociva e negativa. Quando você cria uma forma de pensamento de baixa vibração, por exemplo, de pensamentos de raiva, essa forma de pensamento, como é uma forma de vida artificial, ela precisa se alimentar para subsistir, para que ela exista, para que ela continue existindo. Para que essa forma de pensamento continue existindo, ela se alimenta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Quais tipos de pensamento ela se alimenta? Quais tipos de sentimento ela vai se alimentar? Dos sentimentos aos quais gerou ela. Também existem outras coisas que eu ainda estou aprendendo, mas em relação a isso, ela vai se alimentar dos seus pensamentos e dos seus sentimentos que a geraram. Pode se celular, Bárbara? Agora não. O celular tá coisado. Agora não. Oi, celular, por favor. Nossa. Eu acho que é aqui que aperta. Voltei. Então, quais são os pensamentos que estão conduzindo? Quais são os pensamentos em que você está tendo ultimamente? Pensamentos de raiva, pensamentos de medo, pensamentos de angústia.
você vai criando formas de pensamento que se alimentam desses pensamentos e desses sentimentos. Para você manter uma forma de pensamento negativa, quando nós falamos de negativa, não é uma forma de pensamento ruim, mas é uma forma de pensamento de uma baixa vibração. A forma de pensamento, ela não tem vida por si só, ela é uma criação mental nossa, então ela pode ser desfeita por nós, ou ela é desfeita naturalmente pela luz solar, quando nós estamos no sol, a luz solar incidida sobre as formas de pensamento desfazem as formas de pensamentos nocivas que nós criamos. Só que depois, quando nós vamos para casa de noite, todas elas são criadas de volta porque os nossos pensamentos e sentimentos não mudaram. Então é importante que a gente mude nossos pensamentos, porque uma forma de pensamento de raiva, ela vai se alimentar dos seus pensamentos e dos seus sentimentos de raiva. Ela vai ficar intuindo você a pensar e a sentir raiva porque ela se alimenta dessa raiva. Então é necessário que a gente seja capaz de nos desfazer dos sentimentos de raiva e dos pensamentos de raiva. A gente vai aprendendo isso a partir deu um tormento aqui, não tem problema, tá tudo bem. Eu vou fechar a janela para poder continuar a explicação. Voltando ao que eu estava falando, é importante que a gente observe quais são os conteúdos aos quais nós estamos pensando e sentindo. Mas aqui eu vou falar muito mais sobre o pensamento, porque eu fiz um vídeo sobre o sentimento e sobre as emoções. Mas quais são os conteúdos aos quais nós estamos pensando? Porque esses conteúdos estão gerando, estão criando essas formas de pensamento. E elas não influenciam somente a gente, elas influenciam outras pessoas. Porque durante a rua, conforme você vai caminhando na rua, várias formas de pensamento. Se você tem uma forma de pensamento de raiva, você, caminhando pela rua, você começa a atrair e agregar essas formas de pensamento de outras pessoas que estão na rua, formas de pensamentos que estão na rua. Você começa a agregar ao teu campo eletromagnético. E isso abate a sua vibração. E nós estamos em um momento onde nós devemos elevar a nossa vibração, a nossa frequência. Para que a gente eleve a nossa frequência, nós devemos fazer uma troca dos nossos pensamentos. Começar a pensar em coisas otimistas. Nós colocamos como otimistas, mas a gente pode fazer uma coisa onde a gente começa a transcender esses pensamentos de raiva. Lembre-se, o desequilíbrio, ele é natural. Por que eu digo que o desequilíbrio é natural? Porque todos nós estamos progredindo e evoluindo. Então nenhum ser nasceu com a perfeição. Nenhum ser nasceu perfeito para dizer o que é certo ou o que é errado para todos no universo. Aqui eu estou trazendo um conteúdo e se fizer sentido no seu coração, você aceita e aplica na sua vida, que é a mudança dos pensamentos e dos sentimentos para, em vez de ter formas de pensamentos nocivos, ter formas de pensamentos positivos, porque pensamentos bons, otimistas, de fé, de esperança, criam formas de pensamentos boas e positivas. Então é importante que a gente não fique tão apegado ao desequilíbrio. O desequilíbrio, ele é natural, só que ele é só um ciclo. A gente não precisa ficar desapegado ao desequilíbrio. A gente passa pelos desequilíbrios para, enfim, atingir o equilíbrio. Aí a gente vai atingir esse equilíbrio e cada vez mais nós atingimos estados de equilíbrio, até que o equilíbrio se torne algo natural na nossa vida. E a gente não faça força para se manter equilibrado, porque já faz parte da gente ser o equilíbrio. Só que é importante que a gente caminhe para isso. É um caminho, é um processo de desenvolvimento interno. Por que interno? Porque aquilo que eu penso do outro é exatamente o que existe dentro de mim. Quando eu julgo o outro, é muito comum que a gente julgue o outro pelo pensamento. A gente tem um sentimento de raiva, mas eu estou falando do pensamento. É muito comum que a gente julgue o outro.
a gente fala, fulano é assim, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher não presta, essa mulher é uma idiota, todo mundo não presta, ninguém me dá atenção, ninguém me dá carinho. Esses pensamentos, aquilo que eu estou vendo no outro, é o que existe dentro de mim. Quando eu falo que a mulher é uma vagabunda, é porque em algum dia eu já fui um vagabundo. Isso me incomoda. Em alguma vida, nessa ou em outras vidas, eu fui um vagabundo. E eu estou projetando as minhas sombras pro fulano e dizendo que ela é uma vagabunda ou um vagabundo. Você já encarnou como mulher. E você já experienciou esse padrão de comportamento. E quando você identifica isso no mundo externo, você não está vendo o outro, você está vendo você mesmo. E por isso que te incomoda. Porque você não aceita que um dia você já foi assim. É natural, faz parte. Nosso papel é acolher os nossos pensamentos em relação ao outro. Não adianta a gente fingir que ama o outro e a gente pensar dessa forma. É mentira, isso é máscara, isso é falsidade, isso é desonestidade. Então não adianta você ter um comportamento amoroso se os seus pensamentos e os seus sentimentos não são amorosos. Porque os seus pensamentos e os seus sentimentos revelam o seu interior. E no interior, aqui externamente, ninguém vê a gente. Aqui no exterior, a gente pode fingir que é bonzinho, a gente pode fingir que é amoroso, a gente pode fingir um monte de coisa. Muito lindo fingir, muito legal. Isso é uma mentira. A gente é uma mentira. Enquanto a gente não for capaz de tirar essas máscaras e ser o que a gente... Enquanto a gente não... Eu vou falar de tirar essas máscaras, pelo menos. Parar de fingir que é bonzinho. Não estou falando para não ser bom. Estou falando para parar de fingir que é bom. Então, depois que eu parar de fingir que eu sou bom, eu vou começar a ser mal? Não é externar o seu mal. É você reconhecer que esse mal existe dentro de você e que ele precisa ser curado dentro de você. Aí você faz o ato de bondade reconhecendo que aquele pensamento que você está tendo no outro é seu pensamento. É você mesmo. Então você faz o ato de bondade, faz o ato de caridade, faz o ato de como você chama, como você quiser. Faz o ato de benevolência, cuidando do outro, mas também cuidando de si mesmo, dentro de você. E sem pensar, ficar preso à ideia de que é obsessor, ele não ajuda. A gente tem um costume de culpar os obsessores, não, é obsessor. Vivam o desequilíbrio, mas compreendam que se eu estou experienciando isso é porque eu estou em afinidade com a experiência. Existe uma sintonia com a experiência. E essa sintonia, ela foi emitida por alguma onda. Aonde? De dentro de mim. Então esse troço existe dentro de mim. Então esse troço tem que ser curado dentro de mim. Só é importante que a gente observe quais são os conteúdos internos. Então não adianta olhar para fora e ficar julgando as pessoas. Você está julgando você mesmo. Isso se chama projeção das sombras. Você está projetando os seus conteúdos internos nas pessoas, dizendo que essa pessoa é traidora. São seus pensamentos. Essa pessoa é traidora, essa pessoa não presta, essa pessoa é desonesta, essa pessoa é arrogante. A pessoa até pode ter um padrão de comportamento arquetípico arrogante, mas se você identifica isso no outro, nós estamos em um processo evolutivo muito atrasado ainda. Nós não evoluímos tão rápido assim. Aquilo que nós identificamos no outro é o que existe dentro da gente. Pelo menos humanamente falando, a forma como eu concebo isso é que aquilo que existe, que eu vejo no outro, é o que existe dentro de mim. Então, se eu identifico raiva no outro, essa raiva ela existe dentro de mim. Principalmente quando eu tenho mais sensibilidade. Para que eu consiga observar essas energias sem que elas me permitam, é importante que eu me torne um observador. Eu preciso me tornar um observador das energias e das experiências. Mas eu preciso evoluir para isso. Só que a gente está em um estado evolutivo onde a gente quer julgar todo mundo dizendo que essa pessoa é assim e eu sou evoluído. Chega.
Aquilo que você vê no outro é o que existe dentro de você. É uma expressão do seu próprio ser, caso contrário não haveria sintonia entre vocês. É claro que cada caso é um caso. Existem múltiplos, o universo é muito amplo. Existem múltiplos aspectos, existem múltiplas possibilidades. Mas o porquê que nós vivemos o que nós vivemos? O porquê que eu estou vendo que você é assim? Da onde surgiu isso? Foi um negativo que colocou na minha cabeça? Existe essa possibilidade de um mago negro, de cientistas dos sombras, de seres nervosos colocarem isso com tecnologias sombrias. Existem múltiplos casos, mas a maioria dos casos é o que você está vendo no outro é você mesmo. Existe a possibilidade de uma hipnose por um mago negro? Existe. Você foi hipnotizado. Aí você passou a ver esses conteúdos dentro de você. Você não tinha. Mas peraí, como que você foi hipnotizado pelo mago negro? Você, em algum ponto da sua vida, e algum porquê, você entrou em sintonia com ele. Por que você entrou em sintonia com o mago negro? É importante que a gente analise o porquê das nossas experiências. Essa hipnose só pode acontecer porque eu estava em sintonia com a experiência. Aí eu devo me voltar para Atman, para Deus. Porque me voltando para Deus, me voltando para a fonte, com sinceridade de coração, reconhecendo as ervas daninhas que existem no meu coração, eu sou capaz de fazer uma mudança brusca, uma mudança abrupta. E tudo aquilo que foi construído em mim pode ser desfeito pelo amor e pela misericórdia de Deus. Mas eu preciso ter mérito. Para ter mérito, eu preciso olhar para o meu coração, fazer o bem, mas olhar para o meu coração, olhar para dentro de mim. Olhar para o que me incomoda, olhar para o que me prejudica interiormente, porque os seus pensamentos e os seus sentimentos prejudicam o outro. Me chamaram, vejam como eu reagi. Vocês podem observar, não há o que mentir aqui. Eu tive uma reação. Essa reação não foi uma ação, eu não pensei para agir. Eu reagi. Isso significa que eu tenho mais conteúdos a serem observados e priorizados. Eu não sou perfeito, vocês não vão me encontrar aqui perfeito. Eu sou isso aí que você está vendo. Isso aí que você está vendo, é isso aí que eu sou. Eu reagi. Isso significa que eu tenho mais conteúdos a serem curados dentro de mim. Muitas. Porque eu estou caminhando junto com vocês. Como a gente está caminhando junto, existe raiva em você, pode existir em mim, pode existir raivas que estão hibernando, porque os seres que me tutelam, seres que cuidam de mim, hibernaram muitos assuntos. Você não sabe. Então, por que a gente vai olhar para o outro e julgar o outro, dizer que o fulano é assim ou assado? Aquilo que eu estou vendo no outro é o que existe em mim. E eu só vejo aquilo que eu tenho maturidade para ver. Porque como que eu vou ver algo que eu não tenho consciência para ver ainda? Isso seria tortura. Isso seria tortura. Você vê aquilo que você não é capaz de lidar ainda. Então, nós vemos e observamos os sentimentos, as emoções que nós estamos preparados para lidar. Muitos sentimentos estão arraigados, sim, enraizados, mas a gente pode mudar. A gente tem a possibilidade de mudar. E a gente deve mudar o que está vendo e o que não está vendo. E para que a gente mude o que não está vendo, a gente tem que parar para se tornar um observador dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E eu reagi ao que me fizeram, me chamaram, eu reagi na tentativa de alguma coisa inconsciente.
No momento eu posso não ter total clareza, mas conforme eu vou observando o meu comportamento, eu vou tendo clareza do que é naturalmente desfeito. É um desequilíbrio que naturalmente entra em equilíbrio. Todos os pontos vão se equilibrando. Poxa, gente, eu não sou perfeito. Não como vocês imaginam. Eu não sou nada disso, não. Eu sou igualzinho a vocês. Por que vocês... É sério, eu sou igualzinho a vocês. Eu tenho sentimentos, eu tenho pensamento. E eu tô caminhando junto com vocês. Por que você vai fazer assim? Eu vou ter crise, não sei. Mas eu tô caminhando junto com vocês. Eu tô aprendendo muito aqui. Tá na Terra é muito importante. Porque na Terra eu consigo ver o que eu sou, o que tem dentro de mim. As minhas partes mais sombrias. Não tem só luz, tem sombra também. Aí a gente tem que ir lá e olhar pra sombra. Mas não é julgando a sombra, falando, raiva, é uma desgraça sentir raiva. A raiva faz parte da gente e deve ser transmutada em paz, em serenidade. A gente deve substituir a raiva pela serenidade, pela paz de espírito. Mas é uma paz natural, gente. É uma paz natural, não é uma paz forçada. A gente não força para sentir paz. Paz é natural. Quando você sente paz de verdade, você não precisa fazer força para sentir paz. Ela é a sua paz. Ela é a paz do seu espírito. Onde quer que você esteja, você está em paz. Porque você é a paz. Só que para você sentir a paz, você precisa ir eliminando todas essas formas de pensamentos que ficam pairando no campo. Todas as formas de pensamento, precisa se mudar os pensamentos, precisa se mudar os sentimentos e naturalmente o comportamento muda em decorrência da mudança interna, porque o comportamento é só uma expressão do que existe dentro de você. Vamos supor, por exemplo, que alguém chegue perto de mim assim como chegou agora. E eu tenho esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento, eu reajo. A humanidade daqui da Terra, eu faço parte da humanidade, gente. Tá? Eu sou humano, eu faço parte da humanidade. Então, quando eu falo humanidade, eu estou falando de mim também. A humanidade aqui da Terra, ela não pensa pra agir, ela reage. Então, é muito natural que eu tenha comportamentos inconscientes que estão reprimidos dentro de mim e que precisam ser revisitados, precisam ser vistos para serem equilibrados, para serem reajustados. Eu não atingi a perfeição. Os seres que estão aqui encarnados, eles não atingiram a perfeição. Até onde eu sei, talvez exista e eu não saiba, mas até onde eu sei, não existem seres perfeitos. Existem seres em evolução. Para que a gente evolua, a gente vai encontrar o quê? O desequilíbrio aonde? Dentro da gente. Só que a gente vai encontrar como? Exteriorizado, que a gente vai achar que está no externo. Não está no externo, está interno, está dentro da gente. Outro mito que precisa ser visto, precisa ser olhado. A gente precisa olhar para ele para que ele seja transformado. Toda raiva, todo medo, todo ódio, toda angústia, toda tristeza, toda melancolia, sem julgamento. Os pensamentos de destruição, de autodestruição, os pensamentos de buscar destruir alguém, provêm de sentimentos e emoções reprimidas profundas que precisam ser vistos. A gente acreditar que está no outro, é importante que a gente observe dentro da gente quais são os nossos pensamentos. Agora eu vou desligar. Fiquem em paz.